Então, o texto aí, só para conferir, tá? 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, tá bom? Vamos orar ao Senhor, agradecer. Pai, nós te rendemos graças, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, nesta noite, de estarmos aqui para juntos, ó Pai, adorarmos o Teu nome e também aprender mais da Tua palavra. Aplica a mesma, Senhor, aos nossos corações e ser conosco, ó Deus. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Nós assim oramos e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, então na aula passada, qual foi a nossa pauta? Qual foi a nossa pauta? A nossa pauta foi a seguinte: nós falamos aqui sobre que a família é a primeira instituição de ensino e a família, ela não pode terceirizar, não pode negociar isso aí. Nós deixamos bem claro aqui, tá, que os pais são responsáveis pela educação dos filhos, que o lar é a primeira escola. Nós falamos muito aqui da cultura judaica, principalmente enfatizado ali no texto de Deuteronômio, onde o texto é claro: ensina os teus filhos, deitando, te levantando, fala dessas palavras, né? E nós também deixamos claro aqui, irmãos, na aula passada, sobre a importância do ensino, tanto em casa, como também no âmbito da igreja. A igreja do Senhor precisa sim estar engajada no ensino, e hoje nós vamos reforçar essa ideia, tá? A nossa pauta de hoje, como eu passei para os irmãos lá, nós vamos falar aí, né, sobre os resultados do ensino. Nós vamos falar sobre que ensinar é um mandamento. Nós vamos falar que a igreja primitiva, ela foi obediente a essa ordem de ensino. Nós vamos falar sobre a misteriosa pedagogia de Jesus, tá? Vamos enfatizar um pouquinho aquela questão bem conhecida da Bíblia entre o eunuco e Filipe, tá? Lá em Atos capítulo 8, que é um texto interessante para o tema que nós estamos estudando, sobre educação, né? E fecharemos falando sobre a palavra escrita e falada. Vai ser bem interessante aqui, essa questão aqui da palavra escrita e falada, né? Então, os nossos objetivos para hoje, irmãos, é o seguinte: isso aqui é bem importante. Saber que o avivamento, ele vem pela palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos mencionar, tá? A palavra de Deus é fonte de avivamento. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do maior departamento de ensino da igreja, que é a Escola Bíblica Dominical, que não é teologia não, tá, irmãos? Eu curso teologia, mas eu quero que os irmãos saibam terminantemente que a maior agência, o maior departamento de ensino da igreja é a Escola Bíblica Dominical. Ué? Ah, tá, ele tá ali. Ah, aqui e ali. Pode sentar ali, Wellington. Pega ali a cadeira, senta na cadeira normal. Olha lá, do lado da irmã Fernanda lá. Isso. Isso. Então, irmãos, olha aqui. Teologia, por exemplo, é um tempo. Por exemplo, nesse curso básico, nós passaremos aqui estudando um ano. É importante? Claro. Nós vamos estudar temas muito relevantes para a fé cristã. Mas a escola dominical é contínua. A escola dominical, ela é contínua, ela é semanal e ela é contínua, tá? E o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele fala que uma escola dominical, quando se zela por ela, quando se preza por ela, é fonte de avivamento espiritual. Porque, na verdade, irmãos, as pessoas confundem-se o que é avivamento espiritual. Principalmente no nosso meio pentecostal, há muita distorção para o verdadeiro significado de avivamento. E daqui a pouco nós vamos mencionar um pouquinho, usando, claro, sempre a palavra de Deus como ferramenta para isso, tá? Nosso segundo objetivo é sermos obedientes ao mandamento de ensinar a todas as nações, tá? Inclusive, nós vamos mais uma vez dar uma pincelada aqui na grande comissão de Jesus. E também seguirmos o maior exemplo de todos, que é o exemplo de Jesus, tá, irmãos? Jesus, eu sempre digo isso, por mais que ele operou sinais, milagres, libertações, né? Expeliu demônios. Por mais que Jesus teve esse ministério grandioso, glorioso, Jesus nunca comprometeu o ministério do ensino. Às vezes, quando eu falo isso, não é que eu estou falando que a igreja tem que parar de buscar os dons. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, irmão. Nós temos que buscar sim o poder de Deus. A Bíblia nos ordena isso. Só que junto com isso também nós temos que buscar o equilíbrio em buscar o conhecimento. Porque presta atenção na frase. Essa frase aqui,
ela é bem interessante. Se vocês puderem até anotar ela é bem interessante, olha. Né? Ó, poder sem conhecimento é fanatismo. Olha aí. Poder sem conhecimento é fanatismo. E conhecimento sem poder é formalismo. Então qual é o ideal? É buscar o conhecimento com poder. Paulo vai dizer, porque o reino de Deus não constitui somente em palavras, mas também em poder. Pronto, resumiu aí. É conhecimento e poder. Mas às vezes a gente fica de um extremo a outro. Ou busca muito conhecimento e esquece do poder, e busca muito poder e esquece do conhecimento. Aí não encontra o equilíbrio. Então, olha, essa frase é bem interessante. Poder sem conhecimento é fanatismo. E conhecimento sem poder é formalismo. Tá? Então vamos lá então, meus queridos, para a nossa jornada, já aí na página 12, falando sobre os resultados do ensino. Ele cita aí, por exemplo, o rei Josafá. Por que o rei Josafá ele é citado aqui, irmãos? Se você observar a história do rei Josafá, que narra ali no segundo livro das Crônicas, a partir do capítulo 17 ali, Josafá foi um rei piedoso. Foi um dos melhores reis de Judá. E o que se destacou em Josafá, tratando do tema que nós estamos tratando, que é a questão do ensino, da educação. Josafá, se você ler lá no capítulo 17, ele pegou os levitas e os sacerdotes e espalhou por todas as províncias para ensinar a lei do Senhor ao povo. E fala, irmãos, que no tempo de Josafá houve um grande avivamento. A Bíblia, irmãos, ela não usa a palavra avivamento, ela usa reformas. Houve uma grande reforma espiritual nos tempos de Josafá. Por intermédio de quê? Conhecimento da palavra. Irmão, se o povo não conhecer a palavra, perece. Não sou eu que diz, é a própria palavra. O meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Ai, irmãos. O povo perece porque esses dias mesmo eu estava conversando com a irmã, eu falei, não. Eu até falei assim, irmã, eu admiro da senhora ter feito um negócio desse. Falei para ela. Mas assim, conversei que ela veio pedir, ela mesmo falou assim, não, eu errei mesmo. Ela foi num lugar aí, meus irmãos, que diz que o camarada lá, dizendo que é pastor, o camarada na verdade é curandeiro. Fica enfiando agulha no povo, irmão. E ele não faz tratamento com acupuntura não, tá? É um negócio bem místico lá, tá? Fica enfiando agulha no povo. Eu falei, não. Aí depois ela disse que a consciência dela ficou pesada. Eu falei, pois é, minha irmã. É a importância da gente conhecer a palavra de Deus, que se a gente não conhecer, se a gente ignorar isso aí, a gente acaba sendo enganado por isso aí. Irmão. Tem pessoas que acabam sendo enganadas. Tá? Então, assim, nos tempos de Josafá, qual foi o diferencial? Ele trouxe o conhecimento, ele pegou quem era competente para isso, os sacerdotes e os levitas, e espalhou esses homens pelas províncias da Judéia para poder ensinar a lei do Senhor. E isso faz toda a diferença. Tá? Outro destaque, Samuel. Tá, irmãos? Samuel, ele também nos tempos dele, houve um grande despertar, houve um grande avivamento. E o texto em destaque é isso, né? Quando Samuel ele fala assim, olha, longe de mim que eu peco. Samuel como líder do povo. Samuel, na verdade, ele era um triunvirato, né, irmão? O que é um triunvirato? Era um homem que exercia 3 funções. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Então ele era o maioral do povo, ele era o líder máximo do povo, né? E aí ele considerava um pecado não interceder pelo povo. Mas não era só isso. Ele falou, olha, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. E eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Ah, irmãos, aí quem dera se todos os líderes se comprometessem a isso.
Eu fico triste às vezes, irmão, eu já falei aqui, eu vou falar de novo, não me tempo redundante. Eu fico triste quando eu passo na porta da igreja assim, aí eu vejo lá dias de culto, não tem um culto de ensino nessa igreja, não tem escola dominical. Irmãos, será que a pessoa que abriu essa igreja entende essas coisas? Nem de longe ele entende. Igreja que não ensina, irmãos, ela não pode ser considerada cumpridora da missão, não. Não pode. Então Samuel, como líder do povo, ele se comprometeu: eu vou ensinar para vocês o caminho bom, o caminho de Deus. E uma coisa, irmão, nós temos que perceber, e olha, que muitas vezes, irmão, tem pessoas que não querem aprender. Isso é fato, tá? Tem gente que ignora o ensino. Mas não é por causa disso que nós temos que desanimar. Eu sempre digo o seguinte: ainda que muitos não queiram aprender, a igreja não pode parar de ensinar. Porque senão a gente vai ficar de conveniência. Vai começar a fazer trabalhos e cultos adaptados ao querer do povo. Não, irmãos. Por exemplo, esses dias mesmo eu estava criticando, até teve uns irmãos que questionou. Se você olhar, por exemplo, irmão, vamos falar da Assembleia de Deus, que é a nossa igreja, né? A Assembleia de Deus, irmãos, vou colocar aí até a década de 80, a Assembleia de Deus não tinha culto de campanha não, irmão. Não tinha. Não tinha culto de campanha. A campanha veio no final da década de 70, início da década de 80, com a terceira onda do pentecostalismo, chamado de neopentecostalismo. Aí veio essa questão das campanhas. Mas a Assembleia de Deus não tinha não. Tinha o culto de oração e doutrina. O que era isso? Era a oração, ali geralmente 1 hora, o povo orando, e depois o líder, ou quem fosse ministrar, o presbítero, ou o obreiro que fosse ministrar o estudo, ele levantava o povo e ministrava uma palavra, um ensinamento da palavra de Deus. Era culto de oração e doutrina. Não tinha culto de campanha. Aí com o passar do tempo, substituiu o culto de oração e doutrina pelo culto de campanha. Qual a mensagem que passou para o povo? Não precisa buscar a face de Deus, porque quando você ora, presta atenção, irmãos, quando você ora e busca o conhecimento da palavra, que é o equilíbrio entre poder e conhecimento, você está buscando a face de Deus. Mas quando você vem para a campanha só para receber, você está buscando as mãos de Deus. E por isso que esses crentes inconstantes, entendeu? Seguindo inconstante, que só está buscando as mãos de Deus, só o que Deus tem para dar, e não buscar Ele na beleza da sua santidade, buscar a face dEle. Tá, irmãos? Por isso que Ele falou: se esse povo que chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. É bem claro, irmão. Então, o avivamento, o que eu quero deixar claro aqui? O avivamento, ele é promovido, sim, pela palavra de Deus. O outro texto em destaque aí, acredito aí que ainda na página de número 12, é o texto de Neemias, capítulo 8, irmãos. É lindo demais aquilo ali. Inclusive, ele cita um versículo aí, que é o versículo 17, que diz que toda a congregação que tinha voltado do cativeiro fizeram cabanas e nelas habitaram, né? E nunca tinha feito assim os filhos de Israel desde o dia de Josué, filho de Nun, até aquele dia. Foi no retorno do cativeiro, irmãos, Esdras, que era um homem muito zeloso pela palavra de Deus, tá? Que até é nomenclaturado como a escola de Esdras aí, que está aí na página de número 12, está até em negrito aí, a escola bíblica de Esdras. Esse Esdras, irmãos, ele era um homem muito zeloso com a lei do Senhor. Era outro triunvirato, tá? Era que exercia 3 funções. Ele era escriba, ele era sacerdote, ele era doutor da lei, tá? Então, Esdras, a Bíblia diz, tem um texto dele que marcou muito, irmãos, o meu ministério de ensino. É Esdras capítulo 7, versículo 10. Se você que depois quiser anotar aí para você meditar, tá? Esse texto aqui, ó, Esdras 7, 10. Diz o seguinte, que Esdras, ele colocou no seu coração em buscar a lei do Senhor. E depois, para obedecer a lei do Senhor. E depois, para ensinar a lei do Senhor. Olha que coisa linda. Ele buscou de todo o coração. Depois ele procurou viver na sua vida aquilo que estava escrito. E só depois ele ensinou. E aí, meus irmãos, aí é que consiste o verdadeiro avivamento. É quando verdadeiramente, irmãos, as nossas palavras estão casadas com a nossa conduta. Porque se tiver divorciado, vai dar problema, e problema muito sério. Talvez esse seja um dos grandes problemas hoje da atualidade. Que muitas vezes aquilo que falamos está divorciado da nossa conduta.
Tá? Mas Esdras não. Esse texto aí marcou muito no meu ministério, quando diz que Esdras buscou, depois ele cumpriu e só depois ele ensinou. Pastor, aqui está escrito: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, a ensinar os seus decretos e mandamentos. Tá vendo? Então aqui a gente vê, na verdade, aquilo que você está falando, que pode ser que uma pessoa que converte ao Senhor agora e do nada, de repente, ela se desvia ou deixa o Senhor porque pulou etapa. Né? E na maioria das vezes o que acontece é isso. Pula etapa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, irmãos, o pastor Gutenberg, que era pastor, ele era o vice-presidente da Assembleia de Deus de Rondônia, ele lançou um projeto que toda pessoa que aceitasse Jesus, que fosse novo convertido, ele tinha que passar pelo menos, obrigatoriamente, por 6 meses de discipulado. Ele foi muito contestado, irmãos. Por que ele foi contestado? Porque hoje a gente fica impressionado que a gente quer inserção. A pessoa aceita Jesus numa quarta-feira, no domingo, que ele já está no conjunto cantando. E acontece isso, irmão, porque a gente quer volume. Não, a gente tem que ter cuidado, irmão. Uma planta tem que ter cuidado. Aí você tem que carregar, você tem que cuidar para que venha o crescimento. Entendeu? É sério, irmãos, o que eu estou falando para vocês. Porque esses dias mesmo eu estava conversando com a irmã, que ela estava falando lá do escândalo que aconteceu. O que aconteceu? Lá em São Mateus tem muitas comunidades quilombolas. Aí foi lá um pessoal, começou a fazer um trabalho lá, tá, beleza, até aí tudo bem. Evangelismo, visita nas casas, tá. Começou a juntar o povo, os quilombolas, alguns começaram a aceitar Jesus. Só que olha o erro aí do pessoal. Pegou um casal lá, que foi aquele que mais se animou, era para ter feito o quê? Treinado, tempo, irmãos. Tem que ter tempo. Pegou o casal lá, que era o que estava mais assim, digamos assim, mais engajado, vamos dizer assim, só que sem preparo nenhum. Pegou eles e colocou na frente da obra. Recém-convertido, irmãos, recém-batizado. E no final da história, eles não aguentou o rojão, porque aí o diabo vem de sola mesmo. Eles não aguentou o rojão, acabou os dois desviando. Só para vocês terem uma ideia, o local que era a igreja, eles fizeram um bar. Não, é sério, irmãos. É muito sério o que eu estou falando para vocês. E a irmã estava contando lá chorando, porque tipo assim, caiu no descrédito. Né? E agora você remar tudo de novo. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas precipitadamente, não pode. Tá, irmãos? Então esse versículo aí é bem interessante. E ali, meus irmãos, fala no capítulo 8 de Neemias, que Esdras, isso aqui que eu acho interessante também, ele leu a lei do Senhor por 6 horas consecutivas. Você tem ideia do que é isso? Às vezes, irmãos, até o povo ouve a palavra 20 minutos, já está engasturado. Estou falando de palavra, não estou falando de encheção de linguiça, não. Estou falando de um bom ensino, de uma boa palavra, de uma boa mensagem, mas mesmo assim tem gente que já está fadigado da palavra. Lá em Neemias capítulo 8 fala que o povo ficou desde a alva, irmãos, é 6 horas da manhã, e até a hora sexta é o meio-dia, ficou de 6 da manhã até meio-dia, em pé. Tá lá, pode conferir lá em Neemias capítulo 8. Em pé, ouvindo a lei do Senhor. E toda vez que eles ouviam, e ali tem um fato interessante, que como eles ficaram muito tempo na Babilônia, né, foi o cativeiro de 70 anos, teve que haver tradução do aramaico para o hebraico. Ali a primeira, eu sempre falo que é a primeira tradução oral da Bíblia ali. Porque enquanto Esdras falava, parece que tinha pessoas que não estavam entendendo muito bem o hebraico. Aí os levitas chegavam perto do povo, se aproximava e traduzia para o aramaico. Muito lindo. E eu falo que o povo levantava a mão, o povo se curvava, o povo confessava pecado. Isso é avivamento. Promovido pelo quê? Pela palavra de Deus, tão somente. É Esdras 4 aí? Não, Esdras não, Neemias, capítulo 8. Aí tem que ler todo o capítulo lá, tá? Depois vocês dão uma lida lá, tá? Se eu não me engano, nessa parte aí tinha crianças ouvindo também. Todo mundo, foi todo o povo, todo mundo. Isso mesmo. Neemias 8, tá? O capítulo todo. Vocês dão uma conferida lá, leia. Então, irmãos, olha que fato interessante. Esses dias mesmo eu estava conversando com o pastor, e assim, nesse dia eu não debati com ele, porque eu tinha acabado de conhecer ele, e assim, eu não quis entrar nesse mérito aí. Talvez se fosse, ele falando para mim, ele falou assim: Varão, hoje, se você não trazer aí alguém famoso,
Você não consegue atrair a multidão, não. Olha o pensamento, irmãos. Às vezes que eu fico olhando, meu Deus, o pensamento dos homens. Isso é pensamento mercantilista. Não é, isso é exatamente, irmão. Mercantilista. Você tem que trazer alguém da mídia, você tem que trazer um cantor bom, um pregador bom. Ô irmãos, todos os textos que nós lemos aqui, de 2 Crônicas 17, de Samuel, 1 Samuel 12, 23, de Neemias capítulo 8, nós estamos falando que o avivamento é promovido pela palavra de Deus, irmão. Agora, será que eu preciso de um famoso, de uma pessoa midiática? Tão de Deus que o irmão está falando, eu ouvi como diz isso, Deus. Você quer viver o verdadeiro avivamento? Não abra mão do ministério da palavra e o ofício da oração. É isso aí, porque nós falamos aqui. Culto de oração e doutrina, que eu falei que é o que tinha na igreja, que infelizmente, com o passar do tempo, você vê que o povo, por exemplo, não gosta de orar, não. O povo que eu falo, irmão, por quê? Porque incentivou eles a isso. Infelizmente, o incentivo está para isso. Vem que nós que vamos orar, é nós que vamos ministrar a bênção, é nós. Aí o povo só vem para receber mesmo. E eles criou isso aí. Eles vêm no culto para receber. Isso está errado, tá, irmão? Você não vem no culto para receber nada, não. Você vem no culto para dar. Porque quem dá o culto é você. Isso é interessante, irmãos. Ninguém se apresentará diante de mim de mão vazia. Você não vai lá para receber, você vai para entregar. Você vai para oferecer o culto. Mas aí a pessoa hoje já começa a ver muitas vezes o culto de campanha. Quem vem aqui para receber sua vitória? Já começa assim o culto. Não, irmão, tá errado. Não, irmãos. Você veio aqui para prestar um culto a Deus. Paulo vai dizer: rogo-vos pela compaixão de Deus que ofereceis os vossos corpos. No Antigo Testamento era sacrifício morto. Tinha que matar o cordeiro, tinha que matar lá o animalzinho. Agora não. Na nova aliança é sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? É o nosso corpo santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Está lá em Romanos capítulo 12. Mas a gente está equivocado. A gente já começa assim: quem vem receber sua vitória? Não. Quem veio oferecer um culto a Deus. É por isso que o povo fala: o culto não estava bom, o culto não estava legal, porque está centrando nisso, irmãos. Não, quem oferece o culto é você. Não? É você que oferece o culto. Recebe tanta bênção, mas na hora que chama, vem aqui, irmão, cantar a bênção. Aí não sabe, né? Tem uns que nem quer, assim, só recebe a bênção, mas na hora de, né, pastor, quando dá a oportunidade, vamos ouvir o irmão cantar a bênção. E com isso, irmãos, eu não estou dizendo que Deus não tem bênção para nos dar, muito pelo contrário, tá? Paulo chega a dizer que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. O que eu estou dizendo é que no culto, quando a gente sai de casa, é para oferecer o culto. Hebreus capítulo 10, ele diz assim, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho, isso é, por Jesus Cristo, além do véu, tá? Cheguemos, pois, com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé e com a mente lavada, com o coração purificado. Está escrito, irmão. Não adianta a gente correr disso, tá? Então é muito importante a gente compreender isso. Aí é triste você ouvir isso, né? De um pastor, e é um pastor até de um ministério considerável. Ele falou para mim que hoje, se você não trazer um cantor famoso e um pregador famoso, você não consegue trazer o povo, juntar o povo. É difícil, né, irmãos? É difícil. Parece que a gente está perdendo o fio da meada, parece que está perdendo as rédeas da situação, irmãos. O evangelho é puro e simples, mas nós que estamos, entendeu? Infelizmente, a gente quer enfeitar. Se transformou num evento. Exatamente, evento. Infelizmente, irmãos. Ele fala uma coisa bem interessante aqui, que deve estar na página, antes do tópico ensinar é um mandamento, ele diz assim, ó: em contraste a esse excelente resultado, vemos que, por exemplo, no Reino do Norte, não havia nenhum avivamento por falta de ensinadores, com o agravante de muitos deles, ou seja, os reis, que fizeram pior do que seus pais. Irmãos, ele fala aqui do reino dividido, né? Você vai ver, por exemplo, que depois de Salomão, o reino de Israel e o reino de Israel se divide. Aí o norte passa a se chamar Israel e o sul passa a se chamar Judá. Em Israel não teve nenhum rei bom, nenhum, que promoveu, por exemplo, esse avivamento, esse ensino da palavra de Deus. Muito pelo contrário, Jeroboão, por exemplo, que foi o primeiro rei de Israel, ele institucionalizou a idolatria, colocando 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Até é paradoxo, né? Porque Betel no hebraico é casa de Deus. Colocou um bezerro de ouro dentro da casa de Deus.
É forte, né? Ué, porque Betel é a casa de Deus. Vem de Beit e El. Beit é casa e El, Deus. Beit El quer dizer casa de Deus. Ele colocou um bezerro em Betel. Jeroboão. E aí todos os reis que vieram depois dele, seguiu o caminho dele. É tanto que quando se menciona os reis de Israel, seja qual for, tá? Que foram, se eu não me engano, 17 reis, fala assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar um aqui que foi um dos piores. Depois de Acabe, por exemplo. Aí fala assim, ó. E Acabe não agradou o Senhor e andou pelos caminhos de Jeroboão, filho de Nebade, que fez pecar Israel. Ou seja, porque ele institucionou a idolatria. Aí, acerca de Acabe, fala, como se não bastasse isso, ele ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei do Sidônio. Meu Deus do céu, misericórdia. Aí você imagina o que foi, né? Enfim, mas em Judá, houve muitos reis comprometidos com o Senhor e com a sua palavra, como foi o caso de Josafá, como foi o caso de Asa, pai de Josafá, como foi o caso de Ezequias, como foi o caso de Josias, enfim, né? Teve bastante reis assim que promoveram essas reformas, tá, irmãos? Já no Reino do Norte, não. Então você vê a diferença, né? Entre um tempo de avivamento, irmãos, onde há o conhecimento da palavra e onde não há. Esses dias mesmo tem um texto de Provérbios, eu não me lembro agora qual é o endereço desse texto. Estou caçando o celular tá aqui. Jesus. Mas fala assim, ó. Como diz o outro, dá um Google aí que vocês vão achar. Né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa profecia aí, irmãos, está falando de dons de profetizar? Tem gente que fala isso. Para começar, irmãos, no Antigo Testamento, não era, por exemplo, não tinha essa questão. É só quando o Espírito Santo vinha mesmo e inspirava o profeta. O texto fica em Provérbios 29, 18 a 20. 29, 18 a 20, tá vendo? Essa profecia aí, meus irmãos, é o ensino. Essa profecia aí se refere à palavra, à lei ministrada. Então, quando a lei é ministrada de fato, o povo é preservado. Mas quando a lei é esquecida, o povo perece. Que corrobora com o que Oséias disse. O meu povo foi destruído, o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Irmãos, aí na página 12 aí ainda, ensinar é um mandamento. Ele pega dois textos aí, tá? Nós já comentamos, só pra gente pincelar esse negócio aí, tá? O primeiro, ele coloca, é Provérbios 22:6, tá? Instrui o menino no caminho, tá, irmãos? Mais uma vez essa ênfase, tá? Não adianta você ensinar o caminho, é no caminho, tá? Tá bom, obrigado. E o outro texto é do Novo Testamento, que aí é a grande comissão do Senhor Jesus. Ele pegou aqui a versão, se eu não me engano, corrigida. Mas na versão atualizada, quando você lê, por exemplo, Mateus 28:19, diz assim, ó, portanto, ide, ensinai todas as nações. Aí fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os. Então a palavra ensino é usada duas vezes na grande comissão aqui em Mateus. O ensino no sentido de discipulado e o ensino no sentido de doutrinação dos crentes. Tá? Então, quando fala ide e ensinai todas as nações, é o ensinar no sentido do discipulado. E quando ele diz ensinando-os a guardar todas as coisas, é a doutrinação. Então, Jesus deixou bem claro esse postulado para a igreja. A igreja tem que ensinar. Os discípulos dele têm que ensinar. A igreja precisa, sim, irmãos, ter um departamento de ensino veemente, sólido. A igreja necessita de homens e mulheres que se levantem para ministrar e ensinar a palavra de Deus. Pregar a sã doutrina, tá? Então, só para a gente pincelar isso aqui. No texto de Provérbios 22:6, é mais no sentido de ensino no âmbito familiar. Tá? Para os filhos, para a prole, para os descendentes. Já o texto de Mateus 28:19 e 20 é o ensino no âmbito da igreja. Tá, irmãos? Por exemplo, irmãos, aí quem dera se nós tivéssemos a mesma dedicação para discipular, a mesma empolgação que a gente tem, por exemplo, para evangelizar. As pessoas às vezes se empolgam, né? Gostam. E tem que.
Vai ter o culto ao ar livre, vai ter evangelismo. Tão importante quanto, irmãos. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Eu estou fazendo acompanhamento, irmãos, com 2 casais atualmente. Discipulando mesmo. Irmãos, eles têm um monte de pelejo, um monte de dúvida. Ontem mesmo, pra você ter uma ideia, nós ficamos até 10 e pouca da noite, lá no outro bairro. Vamos lá visitar, chegou lá, o rapaz com um monte de dúvida, a mulher também. É isso que eu estou falando, irmãos. Daqui a pouco nós vamos mencionar mais isso. A pessoa aceitou Jesus, nossa, é linda, irmãos. A hora que a pessoa se rende a Jesus, vai lá na frente, chora, levanta a mão e joelha, coisa linda. Mas depois tem um processo, irmão. Tem um processo que é sério. Quem assistiu aquele filme O Deus Não Está Morto? Quem já assistiu aqui? Você assistiu os 3? No 2, por exemplo, você lembra que no 1, é interessante eu citar isso aqui, tinha um chinesinho que ele aceita Jesus? Aí você lembra no 2 o que ele faz? Ele chega para aquele pastor e fala assim: pastor, eu estava lendo o livro de Lucas e eu tenho aqui algumas perguntas, o senhor tem um tempinho para mim? Aí o pastor fala assim, não vai demorar muito, o pastor atarefado, né? São quantas perguntas? Ele falou, em Lucas são 147. Aí o pastor, vamos lá. Mas é assim, irmãos, então ilustra isso aí. A pessoa que realmente, irmãos, ela começa a aparecer dúvida, né? E lá eles estavam, porque eles estão começando a caminhada, começando a jornada. Então precisa ensinar. Jesus deixou bem claro, ide, ensinai todas as nações, ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, né? O rapaz, por exemplo, uma das dúvidas dele estava falando assim, rapaz, toda vez que vem na minha mente, rapaz, o que eu já fiz lá no passado, no mundo, me dá uma tristeza, e eu acho que eu não sou digno. Olha só para você ver, irmãos, é o que eu estou falando para você, só estou dando um exemplo, que precisa de alguém estar lá perto. Não, é assim, a palavra de Deus disse isso, a palavra, entendeu? A palavra, o que eu falei para ele, por exemplo, Jesus, ele não só perdoa o nosso pecado, como ele perdoa também, como ele tira a culpa do pecado, lança sobre ele levou sobre si, e isso tem que falar, porque você vê, uma coisa que, enfim, e tem inúmeras outras coisas. Então, irmãos, a igreja precisa fazer isso, não se limitar tão somente ao âmbito da igreja, do perímetro das 4 paredes, mas daqui a pouco eu vou mencionar um texto aqui que diz que no templo e nas casas, no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar sobre o Senhor Jesus. Já pulando aqui para o nosso próximo ponto, né? Eu acredito que deve estar na página 13 aí de vocês. Página 13. No primeiro parágrafo lá diz assim, ó. Na grande comissão, Jesus ordenou aos seus discípulos que fizessem discípulos. A palavra discípulo significa o quê? Aquele que aprende. Tá vendo? É isso aí. Irmão, se as pessoas não forem instruídas, elas não desenvolverão todo o seu potencial. Tem pessoas, irmãos, que têm um potencial maravilhoso, mas não é isso. Quem fala isso é Jesus, irmãos. Jesus disse assim, ó, o discípulo nunca será maior do que o seu mestre. Mas se o discípulo for bem instruído, ele será como o seu mestre. Se não me falha a memória, está em Lucas capítulo 6, versículo 40. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Mas se ele for bem instruído, ele será como o seu mestre. É muito forte isso aí, né? Estou falando de instrução, tem que haver instrução. O apóstolo é o quê? Discípulo é aquele... Eu sempre aprendi que o discípulo é aquele que seguia Jesus, né? E estava no convívio com Jesus. E apóstolo foi aquele que já, depois que ele ressuscitou aí... na verdade, a diferença de palavra é isso aí. O discípulo é aquele que aprende. E o apóstolo é aquele que é enviado. Então é só você observar. Para ser enviado tem que aprender. Mas eu pensava assim que o apóstolo seria aqueles que, depois que Jesus ressuscitou, aqueles que seguiram a Jesus depois da morte dele. Sim, tem um significado, mas assim, o sentido de apóstolo no sentido de envio. Apóstolo quer dizer enviados, né? Aposteio do grego, né? Enviados. Mas aí, se você pegar a síntese da palavra, tanto de discípulo como de apóstolo, para ser enviado é necessário aprender. Tá vendo? Porque antes deles serem enviados, ele teve que ficar 3 anos lá aprendendo com Jesus.
É interessante isso aí, né? Mas é isso mesmo. Irmãos, então aí, ó. Página 13, a igreja primitiva e a obediência ao mandamento de Jesus. Por exemplo, irmãos, eu vou fazer um paralelo com vocês aqui. Olha aqui, ó, vou pegar mais uma vez. Essa igreja para mim ela é fantástica. A igreja de Antioquia. Entendeu? A igreja em Antioquia aqui, ó. Antioquia. Aí você pega, por exemplo, Atos 11 e Atos 13. Lá em Atos 11, a gente vai ver o início dessa igreja. Essa igreja, irmãos, ela foi, digamos assim, plantada por evangelistas itinerantes, que a Bíblia nem sequer cita o nome deles. Eles passaram lá, depois da perseguição por causa da morte de Estevão, e eles começaram a pregar, a evangelizar, e a Bíblia diz que a boa mão do Senhor estava sobre eles, e muitas pessoas se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que Deus estava fazendo em Antioquia, manda quem? Barnabé, que era um líder já experimentado. O que Barnabé faz? Ele vai lá em Tarso e traz Saulo. E a Bíblia vai dizer, lá em Atos 11, que eles passaram um ano inteirinho ensinando naquela igreja. Ensinando. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Interessante, né? Quando você vai lá para o capítulo 13, já menciona essa igreja de novo. Que essa igreja se tornou a grande base missionária, irmãos, da igreja primitiva, a igreja de Antioquia, da Síria, né? Lá em Antioquia, no capítulo 13, já havia doutores dentro da igreja. Olha aí, irmãos. Uma igreja que foi ensinada, já havia mestres lá. Olha que coisa linda. E ali que... Eles passaram quanto tempo? Um ano. Não? E ali já havia mestres antes disso aí, né? E essa igreja se tornou uma grande potência, tá, irmãos? Então, assim, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa questão. Falando de Paulo, por exemplo, irmãos, o maior bandeirante do cristianismo. O maior bandeirante, irmão, o maior plantador de igreja, o maior missionário do cristianismo é o apóstolo Paulo. Isso aí é sem sombra de dúvidas. E diz, irmãos, por exemplo, aí na página de número 13, acredito, falando de Paulo, por exemplo, logo abaixo do texto aí de Atos 13:1, que Paulo dedicou 3 anos à doutrinação dos crentes em Éfeso. Olha aí, meus irmãos. Paulo não era aquele camarada assim que chegava num lugar e só... Às vezes ele saía assim de maneira abrupta por causa da muita perseguição. Mas quando ele encontrava espaço, olha, 3 anos ele ficou em Éfeso, irmãos. E a Bíblia diz que não foi só Éfeso, não. Foi toda a Ásia Menor ouviu a palavra de Deus. Está lá em Atos 19. Né? Também em Corinto, ele ficou 1 ano e 6 meses. Fazendo o quê? Ensinando entre eles a palavra de Deus. Por exemplo, irmãos, um projeto que eu tenho. Vou abrir meu coração para vocês aqui. Um projeto que eu tenho para a missão. Porque eu vejo missão... Às vezes, por exemplo, as pessoas vê lá na África, a pessoa fica encantada lá com a África, né? Que o povo dança e é bonito, né? Mamãe, pensa um povinho que é fraco de Bíblia. Na África tá cheio de heresia. Talvez vocês não sabem, tá cheio de heresia. Porque onde não tem palavra, irmão, a heresia entra de sola. Opa! Ajuda ele. Acontece. Essas caminhas. Ah, desconfiado já. Estão desconfiadas. Olha lá, tem 2, Vou ó. pegar aqui, vai lá. Ué. Tem aí? Tô olhando. Assim que tem 2 que fica melhor. Ô, velho, essa aqui, ó, eu tenho certeza absoluta que essa aqui não vai quebrar. Se você quebrar essa É aí, você diferente, pode não. também. Não é diferente. Não, é igual, é igual. É igual? É. Coloca as 2. Ela tá trancada já. Acho que é diferente. Acho que é diferente, vai dar outra. Bota aquela lá igual. É só trocar, eu sento aqui, você tá carne. Não, mas pode ficar aqui. Você quebra muito. É porque ela provavelmente já estava quebrando já. Já. Tava dando. Haverá sinais. Haverá sinais. Houve sinais. Irmãos, então aqui, ó, voltando aqui. Você pode descontrair. A igreja, irmãos, primitiva, ela levava a sério isso aqui. Então, o texto-chave aí está até no livro de vocês, na página 13. É o texto de Atos 5:42. Eu sempre tenho esse projeto, irmãos, igual, por exemplo,
Eu tenho vontade, irmãos, de ir para o campo missionário, por exemplo, ficar um tempo me dedicando ao ensino da palavra de Deus. Foi aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, irmãos. Nós temos que fazer com amor, com graça, com zelo, com dedicação. E a minha esposa, irmãos, ela tem a mesma... Quando nós chegamos em Cuiabá, por exemplo, os haitianos é a mesma coisa. Gosta de dançar que só eles. O negócio deles é dançar. E é bonito, irmão. Vou dizer, é muito bonito, entendeu? O estilo deles de adorar a Deus. Só que é fraco de Bíblia demais. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá lá em Cuiabá, aí teve um irmão que chegou e falou assim: irmão, eu vou vir trazer minha filha aí pro irmão fazer eu vou trazer minha filha pro irmão fazer o batismo. Eu falei: não, irmão, ele não batiza criança não, entendeu? A gente apresenta a criança. Aí ele falou assim: não, porque lá na igreja lá que eu congregava no Haiti, a gente levava a criança, batizava a criança, ainda tinha uns padrinhos ainda. É pronto, a igreja católica. Misticismo. Mistura os elementos do culto católico, da missa católica com... Infelizmente no Brasil acontece isso também, irmãos. Tem pessoas que vai envolvendo coisa, colocar arruda, sal grosso, não sei o que. É sério, irmãos. É muito sério que eu tô falando pra vocês. Esse dia mesmo eu tava falando, eu tava vendo um vídeo, irmão, que eu falei: não. Aí não tem aquele negócio que liga pra poder. Aí a mulher ligou: pastor, meu marido ele tá viciado na bebida, meu marido tá bebendo, meu marido tá... Sabe o que o pastor manda a mulher fazer? Mano, você tem uma roupa dele aí? Pega uma camisa dele aí e dá 7 nó. Não, mas tô sério. Chega às raias do ridículo. Só que tinha que desatar os nós na igreja, né? E certamente tinha uma contribuiçãozinha lá. Não, irmãos, chega às raias do ridículo. E a mulher aceitando tudo. Por quê? Falta conhecimento. Então, irmãos, quem não compreende a palavra de Deus, ele é enganado. Mas a igreja primitiva, ela tinha essa preocupação. Os crentes da igreja, eles não... você pode falar, irmão, porque naquela época lá os cultos eram nas casas. Sim, concordo com você. Mas nem por isso eles deixavam de anunciar, irmãos. Por exemplo, eu sempre digo, testemunho de Jeová, eu abomino o que eles pregam, mas eu invejo a estratégia deles. Coisa que a gente não faz. A gente não se dedica a isso. A oferecer um estudo bíblico numa casa, a chegar para uma pessoa: você gostaria de conhecer mais Deus e a palavra dele, conhecer Jesus, o Filho de Deus, o Salvador? E às vezes, irmão, a gente fica limitando a pregada da igreja. Uma seara tão grande. Eu preguei numa conferência missionária agora esse final de semana, lá na Serra, e falando isso, irmãos, Jesus disse que a seara é o mundo, o campo é o mundo. Tem tanto trabalho, irmãos. O hino 115 da APA diz: se quiseres trabalhar, tem lugar na seara e na vinha do Senhor. Tem espaço para todo mundo trabalhar, irmão, ensinar a palavra de Deus. E a igreja primitiva, eu gosto muito desse texto aqui, irmãos. Inclusive, baseado nesse texto, no ano de 2006, a gente estudou uma revista chamada A Igreja e Sua Missão, que uma das lições foi essa, falando que a igreja primitiva, ela não se contentava a ficar entre 4 paredes. A igreja primitiva ia nas casas. No templo e nas casas. Está aí Atos 5:42. Nós lançamos esse projeto, irmãos. Infelizmente não foi abraçado por toda a igreja, porque se fosse, irmãos, a gente teria feito muito mais. Porque tem gente, irmãos, que é bom para pregar na igreja. Na igreja ele pula a roda, sapateia no poder, fala em línguas, prega. Agora quando é para... irmão, vamos fazer uma visita. Vamos lá fazer um discipulado. Dedicar uma hora por semana para você compartilhar com alguém a palavra de Deus, sendo que é isso que a Bíblia fala. Então, nós precisamos rever, né? Enfim, né? Paulo, por exemplo, em Atos 20, capítulo 20, versículo 20, ele diz: sabei que nada que útil seja, deixei-vos de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas. Olha que coisa linda. Ensinar publicamente nas casas. Esse tempo atrás mesmo eu estava questionando questão de culto volante, né? Que lá na nossa igreja tinha um culto volante. Mas o culto volante só era na casa dos crentes.
Irmãos, a proposta não é essa. A proposta é de você chegar, por exemplo, para uma pessoa de intimidade, um vizinho, e perguntar se ela quer um culto na casa dela. Porque aí fica figurinha trocada, irmão. Hoje eu prego para você, amanhã você prega para mim. Então, irmãos, nós temos que nos desafiar. Você tem um vizinho, você tem um bom relacionamento com ele, tá? Que o correto é ter, né? A mulher lá, a viúva do profeta lá tinha, né? Pegou o vasinho emprestado com todo mundo. Então, mas enfim, nós temos um trabalho na igreja que é o culto no lar. Eu não tinha vontade não de fazer um culto no lar. A gente vai vir orar, vamos cantar louvor, vamos abençoar a sua casa em nome do Senhor Jesus. Mas não faz. Aí, semana na casa de Ana Elisa, dou um exemplo, tá, irmão? Aí na outra semana a casa de Ana Cléia, na outra semana a casa de Ana Rita. Aí, viu? Hoje eu prego pra você, amanhã você prega pra mim. Não, irmãos, a gente tem que ser desafiado. Não, igual, sou ali. Pelo menos aqueles lá tribulados, quem sabe que às vezes somos lá tribulados, entendeu? Parece, nós temos um trabalho na igreja aí, que é um culto lá. Não gostaria, não? Era isso que a igreja primitiva fazia, irmãos. E é importante que a gente atente para isso, né? Pastor, tem uma pesquisa que fala que tem 87% das pessoas que vêm à igreja, elas vêm convidadas porque alguém a convidou. Na verdade, as pessoas que chegam na igreja, elas vêm convidadas, né? A maioria. Mas a grande questão está aí, porque às vezes para você convidar, você precisa ser aquela pessoa que interage com a pessoa, tem um bom relacionamento. A pessoa demonstra confiança, né? Então alguns crentes talvez elas não têm literalmente essa confiança de que realmente ele é salvo, de que realmente ele tem assim, a presença de Deus, de que Deus habita nele. Talvez eu acho que a chave para a gente virar essa situação deveria ser fazer o que a gente está fazendo aqui, entrar numa sala de aula, sentar, aprender, você ter firmeza do que você vai falar e você sair a campo. Exatamente. Então, irmãos, o exemplo claro que o pastor Marcelo está falando aí é Atos 2,47, que diz assim, que os crentes louvavam a Deus e caía na graça de todo o povo. Ou seja, se você ler em outra tradução, vai dizer assim, eles tinham a simpatia do povo. Eu sempre falo, irmão, que crente tem que ser simpático e não antipático. Porque tem crente que às vezes que é antipático. Então ele afasta as pessoas dele. Entendeu? Então isso é muito bom a gente observar isso aí. Aí o texto conclui dizendo, de Atos 2,47, e cada dia o Senhor ia acrescentando os salvos. Olha aí, aqueles que iam sendo salvos. Então, irmãos, contribui muito. Mas é isso. Lembra no curso de missões quem fez? Que na lição, quando a gente falou sobre o chamado e a vocação, que nós falamos quem é que está apto para ganhar alma. Por exemplo, quem está apto para ganhar alma é quem tem certeza da salvação, irmãos. Porque o crente que tem certeza da salvação, ele é alegre. Ele é leve. Ele fala de Jesus com entusiasmo. Ele fala com alegria, com graça no coração. É isso que nós chamamos de autoridade. Porque ele tem convicção daquilo que ele está falando. O meu Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele está vivo, ele me salvou, ele perdoou meus pecados, ele voltará em breve. É a pessoa entusiasmada. Agora, quem não tem essas convicções, aí fica difícil de até compartilhar com alguém. Então, assim, é muito sério o que o pastor falou aí, é verdade mesmo. Então, irmãos, eu achei muito interessante uma coisa que ele falou aqui, um parágrafo aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. Deve estar aí na página 13, está no penúltimo parágrafo, antes dos versículos bíblicos, penúltimo parágrafo, fala assim, o ministério do ensino é o que mais se destaca aí tem um errozinho de português aí, tá? Acontece, releva, não é carreira, tá? É carreira, tá? De Paulo. Talvez seja porque, sendo ele um doutor da lei, tenha percebido, olha aqui, que a educação é algo fundamental para qualquer departamento. Aqui que tá o detalhe. Aqui... Educação o quê? Cristã ou educação secular? Eu aqui compreendo assim, para o ministério da igreja, a educação cristã. Né? Não que a educação secular tem que ser desprezada, irmão, muito pelo contrário, né? Mas assim, passando para o âmbito da igreja, para assumir departamento da igreja, irmãos, não é bom que coloque pessoas despreparadas, pessoas sem conhecimento. 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo fala sobre as qualificações do líder, ele fala que não pode ser neófito.
Olha que interessante. Mas, pelo contrário, tem que ser uma pessoa preparada, idônea. É importante, irmãos. Mas você pode falar assim, uma pessoa com conhecimento ela pode cair. Sim, mas a probabilidade é bem menor. Pode ter certeza do que eu estou falando para vocês. Porque, irmãos, a proposta do ensino é criar temor. Vai ter gente que pega a exceção. Mas tem gente aí que tem tanto conhecimento e faz coisas erradas. Você está partindo da exceção para a regra. Não parta nunca da exceção para a regra. Toda regra tem exceção. Mas a regra é regra. Exceção é exceção. Tá, irmão? Porque, igual, por exemplo, eu vi uma frase bem interessante do A.D. Carson, que ele diz o seguinte: teologia não esfria o crente, simplesmente apaga o fogo estranho. É boa, né? Gostou? Porque tem gente que fala, teologia esfria o crente. Mas o que é ser quente para você? O que é ser fervoroso para você? Entendeu? É ser fanático? Tem gente que acha que é isso. Entendeu? Um dia a pessoa mesmo chegou, irmãos, querendo me humilhar. Tem gente que gosta de se aparecer, né, irmãos? Aí eu tava conversando com o irmão. Tem pessoas que é meio para frente e gostam de entrar na conversa dos outros, né? Aí eu conversando, falando teologia, eu falei, irmão, eu não faço teologia não, mas meu negócio é joelhologia. Que palavra é essa? Joelhologia. Onde é que ela achou essa palavra no dicionário aí? Tá vendo? Aí ela cai naquele eu lá. Exatamente, vira fanatismo. Tá vendo, irmãos? Você chega pra pessoa, joelhologia, nessa palavra não existe, tá? Eu falei pra ela, assim, meu irmão, teologia existe, agora joelhologia não existe não. Entendeu? E outra, a teologia te ensina a orar, como nós já acabamos de aprender aqui, entendeu? Então assim, esfria quem quer, entendeu? Mas que ela apaga o fogo estranho, apaga. Isso aí pode ter certeza que apaga. Pessoa desse jeito aí, a gente tem que pedir misericórdia Mas é por ele, porque é fácil de, na hora que vem uma prova, uma tentação mais forte, isso, tropeçar. É mais fácil uma tentação. Uma tentação é mais fácil de laçar ele certinho. Infelizmente é verdade, irmãos, tá? Então assim, só pra gente terminar essa primeira parte aqui, meus irmãos, a educação é algo fundamental para qualquer departamento. Por isso, ele recomenda aos seus discípulos que praticar esse ministério de ensino com zelo e amor. Tá, irmãos? A oportunidade que você tiver, compartilhe a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, tá? Porque é um mandamento de Cristo para a igreja. O próprio Paulo, ele experimentou a grandeza quando ele iniciou sua vida cristã, né? Ele foi instruído, por exemplo, por Ananias, por Barnabé, até depois ele se tornar o grande bandeirante da fé cristã. E depois ele manda para Timóteo, manda essas coisas e ensina. E também ele fala para Timóteo também, persiste em ler, em exortar e ensinar até que eu vá. Então, irmãos, é um legado que fica para a igreja. Pode ter certeza, irmãos. A igreja começa a se extraviar quando ela abandona o ensino da palavra de Deus. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Tá? As heresias começam a entrar quando a palavra de Deus já não tem mais proeminência na igreja. O engano começa a entrar quando a igreja ela abandona os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém falar? No caso de Paulo, quando ele foi chamado, ele já era um homem inteligente, superdotado, né? Mas a vida cristã ele não entendia nada. Exatamente. Né? Então ele foi aprender com Barnabé. Exatamente. Porque ele chega até a dizer lá em cima do que a senhora falou, ele chega até a dizer lá em Romanos capítulo 10, que ele era zeloso, porém sem entendimento. Ou seja, e aí é o próximo tópico que nós vamos falar aqui depois da merenda. Nós vamos falar aqui sobre a misteriosa pedagogia de Jesus, falando justamente sobre Paulo, né? Ele era um homem, ele mesmo fala do grau de conhecimento dele, ele era fariseu, ele fala que ele até sobrepujava os seus companheiros em conhecimento, tá? Instruído aos pés de Gamaliel, mas aí depois ele fala, mas eu deixei tudo isso para a excelência do conhecimento do Filho de Deus. Olha que coisa linda, né? Ou seja, eu considero isso como esterco. Esterco é a titica mesmo, ele fala, tá? Eu considero por perda todas as coisas e as considero como esterco
para que eu possa adquirir a excelência do conhecimento de Cristo. Porque, irmãos, é em Cristo, de acordo com Colossenses 2, capítulo 2, versículo 3, que está escondido todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Paulo fala isso. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência, ciência ali no sentido de conhecimento, tá, irmão? Da ciência e da sabedoria. Muito forte isso aí, né? Então, é isso aí, meus irmãos. Vamos para a merenda aí. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte. Vamos lá, né? Irmãos, quem leu aí alguma coisa sobre essa misteriosa pedagogia de Jesus, que eu acredito que deve estar aí na página... Rapidinho. Ok, meu querido. Que está aí na página 14. Quem leu sobre isso aí, vocês entenderam o porquê desse título aí? A misteriosa pedagogia de Jesus? Vocês veem aí que começa com um trecho aí do Humberto Rome, né? Que ele fala de uma maneira bem poética aí como aconteceu, né, a conversão de Saulo, né, irmãos? E assim, a conversão de Saulo, meus queridos, foi um divisor de águas no cristianismo. Sim. Foi um divisor de águas. Tá? Então, assim, como fala de misteriosa, é como que Jesus age, irmãos, na vida de uma pessoa. Né? Como que Jesus age de maneira tremenda na vida de uma pessoa. Tá? E Saulo foi isso. Saulo, por exemplo, irmãos, ele estava tão convicto nas coisas dele, ele estava tão convicto que perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos, como foi o caso da conversão dele, né, que ele estava com cartas na mão para prender os cristãos em Damasco, e ele é surpreendido ali, né, e o Senhor Jesus faz aquela, né, digamos assim, instrução pedagógica, né, com Paulo, e ali um perseguidor implacável da igreja, implacável, tá, irmãos? Lá em Atos 8 fala que Paulo, ele suspirava ameaças. A palavra suspirar ali no grego, irmãos, se refere a tipo um boi quando ele bufa, não tem? O boi faz. É a expressão que o texto bíblico usa para dizer do ódio ensandecido, da raiva ensandecida do apóstolo Paulo de Saulo, tá? Empreender No mesmo texto de Atos 8, diz que Paulo assolava a igreja. Irmãos, vocês conseguem entender? Porque, irmãos, para qualquer ser humano, é difícil ele assimilar isso aí. Ananias não conseguiu assimilar, porque quando acontece, né? Lembrando, irmãos, assim, o texto bíblico não diz que Paulo caiu do cavalo, tá? Provavelmente ele estava, mas o texto em nenhum lugar fala que ele caiu do cavalo, né? Eu já vi gente pregando e falando, As conjecturações desse texto. foi caiu do cavalo, não sei o que. Não, o texto nem sequer cavalo menciona, mas enfim. Depois da experiência que ele teve lá, que o Senhor Jesus apareceu para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta quem é, né? E Jesus se revela para ele ali. Quando ele vai, né, cego já, lá para cidade, lá para casa de Judas, é outro Judas, tá, irmão? Judas era um nome muito comum naquela época. E aí, quando Jesus aparece para Ananias e fala com ele, Ananias falou, não, senhor, mas o senhor tem certeza de quem o senhor está falando? É Saulo? Mas ele falou para Jesus, você não se enganou, não? Esse homem aí, ele assola a igreja. Ele tem que pensar, né? E aí, meus irmãos, a palavra de Jesus é clara, vai, porque esse para mim é vaso escolhido. E é interessante que ali Jesus usa para anunciar o meu nome. A palavra anunciar ali, meus irmãos, é prosquineu, literalmente quer dizer proclamar, ensinar, propagar.
Paulo, irmãos, ele foi sim um homem escolhido especificamente para o ministério do ensino, tá? E assim, é muito confrontador isso aí, tá? É muito confrontador. São mistérios, irmãos, que só mesmo Deus é que pode fazer. E muitas vezes a nossa mentezinha limitada é difícil compreender, tá? É tanto que o autor chega a dizer aqui, quer ver? Na página, eu acredito que esteja aí na página de número 15 de vocês, no primeiro parágrafo diz assim, ó: a graça de Deus sopra contra este baluarte de sabedoria humana. Olha só, irmãos. Irmãos, às vezes eu ficava observando, por exemplo, esses dias mesmo, todos assinaram, irmãos? Todos assinaram? Obrigado. Esses dias mesmo eu fui em São Mateus e um camarada estava conversando comigo e falou assim: rapaz, hoje quando eu vejo você, rapaz, crente, evangélico, rapaz, ele falou assim: como é que Deus faz, né? Porque, irmãos, eu, por exemplo, quando eu estava no mundo, na verdade eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 22 anos de idade. Irmãos, eu buscava conhecimento de tudo. De tudo eu queria entender um pouquinho. De tudo eu queria entender. Era política, era futebol, era não sei o que, era eu queria entender tudo. E ele falou assim: rapaz, eu fico maravilhado, né? E ele falou assim: eu sabia, rapaz, que o dia que você entregasse sua vida para Jesus, você ia... É os mistérios que Deus faz. Né? Paulo, por exemplo, era um camarada extremamente instruído, irmãos. Paulo, por exemplo, não pensem vocês que Paulo era só instruído em questões religiosas, não. Não. Paulo, por exemplo, ele cita filósofos, ele cita poetas. Por exemplo, você sabia que um texto bem famoso da Bíblia, ele era de um poeta grego? 1 Coríntios 15:33, que as más conversações corrompem os bons costumes, é de Epimênides, essa fala. Interessante, né? Por exemplo, para criticar os cretenses, ele usa Menander, que dizia: crentes, os cretenses são sempre preguiçosos, ventres preguiçosos, besta cruel. Ele falou: quem está dizendo não sou eu não, quem fala é o poeta de vocês aí. Então Paulo, ele tinha um conhecimento geral muito profundo. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala de constelações e estrelas, olha o conhecimento do homem acerca das nebulosas, das galáxias. Ele era um homem eclético, irmão, no conhecimento. Por isso que Paulo, por exemplo, ele conseguia falar com um simples, com um camponês, mas ele, por exemplo, lá em Atos 17, ele debateu com os epicureus e com os estoicos, que eram os dois principais grupos filosóficos da época. Nossa, é muito forte isso aqui, tá? É muito tremendo isso aqui. É nesse sentido que ele diz assim: ó, me fiz de sábio para com os sábios, me fiz... É nesse sentido, entendeu? Porque Paulo, se ele chegasse, a pessoa fosse simplesinho, um camponês humilde, ele falava na linguagem dele. Mas se Paulo também chegasse diante de um filósofo, diante de um doutor, diante de um intelectual, ele também sabia falar. Tá? E é isso, meus irmãos, que é importante a gente compreender. Ele fala aqui na página de número... terceira página 15 de vocês, no segundo parágrafo: por que não vens tu, Jesus, pessoalmente completar a obra que iniciaste em minha vida? Olha lá, mistérios e mais mistérios. Aprove a Deus salvar o homem através do homem. Olha que coisa linda, irmãos. Eis aí a misteriosa pedagogia do Criador, tão incompreendida pelos mortais. Salvar o homem pelo homem, ensinar o homem através do homem. Você está compreendendo isso aqui? Essa missão o Senhor deixou para nós. E aqui está o grande mistério. Tá? Vai lá Ananias, um simples servo de Deus. E agora Ananias vai ensinar os caminhos do Senhor para Paulo, o intelectual. Olha, o intelectual dentro de uma sabedoria talvez humana, filosófica e até religiosa no sentido do judaísmo, mas não na sabedoria de Cristo. Quer ver outro exemplo claro também que nós podemos citar? Apolo. Apolo, que é citado lá em Atos capítulo 18, a Bíblia chega a dizer que Apolo era poderoso nas Escrituras. Olha só, irmãos, o termo poderoso nas Escrituras
É porque escrituras ali, irmãos, quando eu falar escrituras ali, grafém, quer dizer os escritos do Antigo Testamento, tá? Porque naquela época, os livros do Novo Testamento ainda não tinham sido compilados, tá, irmãos? É importante a gente compreender isso aí. Por exemplo, quando se usa escritura no livro de Atos ali, por exemplo, a escritura está falando do Antigo Testamento. Então, Apolo, ele era versado, ele era poderoso nos escritos do Antigo Testamento. Mas o texto de Atos 18 vai dizer que Áquila e Priscila, aquele casal abençoado, companheiros de Saulo, que tinha uma igreja que funcionava na casa deles, Áquila e Priscila pega Apolo e a Bíblia diz que instrui Apolo melhor nos caminhos do Senhor. Apolo, você é muito bom na lei de Moisés, tá? Você é muito bom na Tanar, né? A Tanar é a Bíblia hebraica, que tem 3 subdivisões, né? Que é a Torá, o Neviim e o Retuvim. O Torá é os 5 primeiros livros do Pentateuco, os Neviim é os profetas e os Retuvim é os escritos. Então ele era versado nisso aí. Só que no caminho do Senhor ainda, tá vendo? Isso que é interessante. Eu acho, aí usa o casal, Deus usa o casal para poder instruir Apolo melhor nos caminhos do Senhor. Tá, irmãos? Pela misericórdia de Deus, irmãos, Deus já me presenteou com essas dádivas aí. De, por exemplo, eu chegar a conhecer pessoas muito intelectual, muito inteligente, segundo a sabedoria do mundo, e Deus me dá a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com essa pessoa, ensinar os caminhos do Senhor para essa pessoa. Recentemente, agora mesmo, me procurou uma pessoa também, chegando na igreja, o camarada é empresário, o camarada tem um conhecimento, você precisa ver, um conhecimento de mundo dele, de negócios, de economia, e eu só ouvindo falar, mas o Senhor colocou ele diante de mim para me instruir no caminho do Senhor. E esse é o grande, por isso que fala misteriosa. Eu vou voltar a ler para vocês. Aprove a Deus salvar o homem através do homem, ensinar o homem através do homem. Então nós, irmãos, como servos de Deus, não podemos nos esquivar disso aí. Tem pessoas que às vezes ficam amedrontadas. Nossa, aquela pessoa é tão inteligente. A inteligência dele é segundo os preceitos deste mundo. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos o conhecimento do Todo-Poderoso, né? Nós podemos sim, irmãos, ensinar o caminho bom e direito, como Samuel falou para o povo de Israel. Então isso que é misterioso, olha lá. Aí fala de Ananias o mestre e Saulo o aprendiz. Parece paradoxal, mas não é não. Né? Ou seja, Saulo, um homem de tanto reconhecimento. Irmão, Saulo, você tem uma ideia, ele tinha dupla cidadania. É tanto que quando ele chega diante do rei Agripa, que Paulo revela que ele era cidadão romano. Irmão, ser cidadão romano naquela época não era brincadeira. Para quem era estrangeiro, para quem era de outras nações, para conseguir a cidadania romana, oh meu Deus do céu, era muito difícil. Aí o rei Agripa fala assim: você é cidadão romano? Mas como? Eu paguei uma alta quantia. O rei Agripa fala isso, que ele também não era romano, ele era estrangeiro. Eu paguei uma alta quantia para isso. Paulo diz: em verdade eu te digo que eu sou desde o nascimento. Vamos nascer da família abastada, irmão. Tá? E eu falo assim: como é que Deus é maravilhoso. Aí quando ele entrega a vida para Jesus, agora ele tem uma tripla cidadania. Ele era judeu, ele era romano, e lá em Filipenses 3:20 ele vai dizer assim: porque a nossa cidade está no céu. A tripla cidadania, romana, judaica e celestial. Louvado seja o nome. Isso é interessante, né, irmãos? E outra coisa inicial, irmãos, igual por exemplo, eu não estou aqui criticando os hinos da harpa não, tá, irmãos? Eu amo os hinos da harpa, mas os hinos da harpa não é a Bíblia. Os hinos da harpa, eles não são inspirados pelo Espírito Santo, tá, irmão? Não confunda a inspiração no sentido de impulsionar alguém e inspiração canônica, que são os escritos bíblicos que são inspirados. Por exemplo, lá no hino 196 da harpa, fala assim, ó, né? Já achei uma flor gloriosa, né? Compara Jesus com flor. Aí já tem o primeiro erro aí, que não pode comparar Jesus com flor. Não, Jesus não é flor, tá? Ah, Jesus é a rosa de Saron. A rosa de Saron ali é a sunamita que fala que é a rosa de Saron. E dentro da tipologia bíblica, a sunamita tipifica a igreja.
e Salomão tipifica, né, o rei Salomão tipifica Cristo. Então quem fala eu sou a rosa de Saron ou o lírio dos vales é a sunamita, não é Salomão que fala. Então se for aplicar, não pode aplicar lírios dos vales e rosa de Saron para Jesus, tá? E sim para a igreja, porque nós somos o bom perfume de Cristo e em todo lugar exala através de nós o cheiro do seu conhecimento, 2 Coríntios 2,14. Então só para vocês terem uma ideia, tá? Que ali a tipologia, a rosa de Saron aponta para a igreja e não para... Jesus compara, por exemplo, os lírios com a igreja. Deus cuida dos lírios, cuida de vocês também. Enfim. Mas eu quero voltar aqui. Aí fala assim, ó, muito zeloso foi lá, pela lei foi Saulo, perseguiu o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, porque ele achou ele a rosa dos céus. Enfim, irmãos, o nome dele não foi trocado, tá, irmão? É importante a gente compreender isso aí. Desde o nascimento ele tinha os dois nomes, tá? E o texto que deixa claro isso aí é Atos capítulo 13, versículo 9, que diz assim, eu vou citar o índice 196, que e Saulo, que também se chamava Paulo, tem pessoas que até querem aplicar, né? Porque Saulo era o perseguidor e Paulo era o perseguido, não, tá? Saulo era o nome hebraico dele, Shaul, que é o mesmo Saul, tá? Inclusive ele era da mesma tribo de Saul, da tribo de Benjamim, tá? E Paulus era o nome romano dele. Paulus quer dizer pequeno, tanto que ele cita o próprio nome dele lá, em Efésios 3:8. Em Efésios 3:8, eu que sou o menor de todos os apóstolos, menor quer dizer Paulus, pequeno, menor, tá? É interessante isso aí. Então, ele tinha os dois... Mas ele se sentia assim também, ele não levava isso... por ele ser apóstolo, ele não se gloriava. Isso. Ele estava intrínseco nele. Né? Exatamente, entendeu? A humildade, né? Ele falava, né? Eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, não era nem para ser, né? Ele falava assim, eu fui como um abortivo, ou seja, fora do tempo, né? Interessante isso aí. Então, irmãos, só para compartilhar essas coisas com os irmãos assim, que como Deus faz, né? Imagina, né? A gente... colocado nessa condição, nós sermos usados, mas às vezes Deus coloca pessoas diante de nós, pessoas extremamente intelectuais, pessoas sábias na sabedoria do mundo, pessoas inteligentes, pessoas ricas, pessoas com poder financeiro, enfim, mas que ainda não conhecem os caminhos do Senhor. Aí Deus usa vasos simples, como nós, para poder ensinar essas pessoas os caminhos do Senhor. Louvado seja Deus, isso é muito lindo, irmão. Só Deus é que faz todas essas coisas. Eu gostei muito disso aqui, né? Paulo, que foi um grande mestre, mas teve um tempo que ele teve que aprender com Ananias. Teve um tempo que ele teve que aprender com Barnabé. Você sabia, irmãos, que de imediato, Paulo ele não foi bem aceito, não, pela igreja, não. Ele não. Se você ler ali, ele não. O povo tinha medo dele. É tanto que ele sai, ele vai para a Arábia, ele fica cerca de 3 anos na Arábia. Quando ele volta, ele passa em Jerusalém. O povo não deu muita ideia para ele. É tanto que ele ficou 15 dias só. Que tem gente que acha que Paulo acabou de se converter e foi logo pregando. Não, irmãos. O máximo que Paulo fez depois que ele se converte foi testemunhar sua conversão. E o povo ficou meio com o pé atrás com ele. Porque achou que aquilo ali era uma estratégia para ele... Mas era. Achava que aquilo ali era uma estratégia para poder juntar os crentes, para poder prender e matar tudo. É verdade, irmão. O povo ficou meio assim. Lá na Bahia fala assim, ficou meio reaco com ele. Mas a gente parar pra pensar... Não, mas não vai tirar a razão deles, né, irmão? Não vai tirar. Então assim, aí Paulo, quando ele viu... Aí ele... Irmãos, segundo os estudiosos... Paulo, quando ele volta da Arábia... Paulo, quando ele volta da Arábia, irmãos, segundo os estudiosos, e eles fazem isso pela cronologia do Novo Testamento, Paulo ficou cerca de 10 anos em Tarso, no anonimato. Eu vou repetir para vocês, 10 anos. Presta atenção, ele se converte, a cronologia é mais ou menos isso aqui. Ele se converte, ele dá um testemunho ali, o povo fica meio assim, ele vai para a Arábia, e lá na Arábia ele teve um particular com Jesus muito tremendo, que ele fala sobre esse testemunho lá em Gálatas capítulo 1,
Depois desses 3 anos na Arábia, ele volta para Jerusalém, não foi bem recebido também, né? Aí ele vai para Tarso, sua cidade de origem. Acredito eu que ele foi fazer as coisas, né? O ofício dele, tá, irmãos? Paulo naquela época, irmãos, deixa eu te falar, ele era um arquiteto de hoje, tá? O ofício dele era esse, ele era fazedor de tenda. Tenda era as casas daquela época, irmãos. Então era um ofício que ganhava, era bastante remunerado, tá? Bastante remunerado mesmo, tá? Era um dos grandes ofícios daquela época. Lembra que a família de Paulo era abastada e certamente ele herdou isso aí dos seus pais. Enfim, e Paulo foi lá vivendo a vida normal. 10 anos em Tarso. Aí, porque, irmãos, de acordo com a cronologia bíblica, entre Atos 9 e Atos 11 são cerca de 14 anos. É porque a Bíblia, a narrativa vem assim, às vezes a gente não entende, mas é entre Atos 9, a conversão de Saulo, e Paulo ali na igreja de Antioquia, junto com Barnabé, são cerca de 14 anos. Aí Barnabé, irmãos, Barnabé é um camarada na Bíblia que ele é excelente, um verdadeiro caçador de talento. Ninguém estava dando bola para Paulo, ninguém. Estava lá no anonimato, mas Deus já havia falado, aleluia, ele é vaso escolhido, e ele vai levar o meu nome diante dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel. Aí Barnabé vai lá em Tarso, traz o homem para Antioquia. Ali pronto. Instrui ele, ensina ele. Ali ele potencializa e se torna um dos maiores bandeirantes do cristianismo. Só isso. É verdade, pastor, está falando aqui que ele levou Saulo até a presença dos apóstolos, ou seja, ele quis chancelar o ministério Exatamente. dele, para que ele pudesse, talvez com uma visão do ministério dele, chancelar o ministério dele, dizendo, olha, esse aqui é que vai agora também me ajudar. E é interessante que na primeira viagem missionária, em Atos 13, quem foi como líder foi Barnabé, não foi Paulo não. A Barnabé e a Saulo, mas a Bíblia é muito categórica que fala isso aí, quando cita o nome primeiro, quem foi na liderança da comitiva missionária foi Barnabé, não foi Saulo. É interessante a gente notar essas coisas, tá? E Barnabé, irmãos, é um camarada sem igual. Ele também descobriu o talento de quem? De João Marcos. Que João Marcos foi na primeira viagem. Aí aconteceu alguma coisa lá que a Bíblia não fala, ele desanimou, voltou no meio do caminho, lá em Atos, acho que no capítulo 14. Aí quando chega no capítulo 15, no final do capítulo 15, vai ter a segunda incursão missionária. Tá? Aí Paulo e Barnabé teve uma contenda acerca de quem? De João Marcos. Porque Barnabé queria levar ele e Saulo queria que ele não fosse. Barnabé está falando, então, Paulo, então a gente separa aqui. Aí Paulo seguiu, né, com Silas, com Lucas, com Timóteo e com outros, a segunda viagem missionária, e Barnabé pega João Marcos, que era sobrinho dele, tá? Barnabé era irmão da mãe de João Marcos. Aí ele volta para Chipre, instrui João Marcos. Aí lá na carta a Timóteo, Paulo vai dizer assim, ó, quando você vier ter comigo, traz João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Sério, tá vendo, irmãos? Tudo isso que eu tô falando é a importância da instrução, tá, irmãos? A importância da instrução. Moisés instruiu Josué, Elias instruiu Eliseu, Paulo instruiu Timóteo, Barnabé instruiu Saulo, Barnabé instruiu João Marcos. Irmãos, a instrução sempre está ligada nisso aí. Então, para a pessoa se potencializar, ela precisa de instrução. Por exemplo, irmãos, eu passei um tempo convivendo com um pastor. Como eu aprendi, irmãos? Fiquei um mês na casa dele. Como que eu aprendi com aquele homem, irmãos? Na prática. Ministério na prática. Tá? Ações, não só palavras, mas atitudes também, coerência. Como eu aprendi, irmãos? E eu falei pra ele, quando eu fiquei lá nos Estados Unidos, eu fiquei com ele, fiquei na casa dele lá um mês, e eu, né, no dia que eu vim embora, eu virei pra ele e falei, pastor, eu quero agradecer, o tempo que eu fiquei aqui na sua casa, eu aprendi muito. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa vida é assim, irmãos, é um aprendizado constante. O que eu quero frisar, mais uma vez, é o ensino. Ainda sobre esse assunto, na página 16, creio eu, em vocês, Filipe e o eunuco.
Entendes, porventura, o que está lendo? Irmão, esse texto é muito tremendo. É muito reflexivo, irmãos. E só para a gente, a guisa de introdução, olha o que o autor diz aí, na página 16, depois da resposta do eunuco. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha aí. Aí diz assim, ó. Uma situação lamentável na vida de muitos obreiros do presente século é o desinteresse no estudo da palavra de Deus. E por isso, as pobres congregações sofrem. Há obreiros que, por falta de esforço de estudo da palavra, ocupam todo o tempo do culto contando história para o povo, roubando o precioso tempo destinado ao ensino da palavra. Já em outros se concentram somente na leitura bíblica, decoram um episódio do Antigo Testamento e tomam todo o tempo contando aquele fato ocorrido, como por exemplo a briga de Davi com o gigante Golias, a guerra de Israel com os filisteus, e aí ele fala assim, ó, decorar uma história do Antigo Testamento e depois contar à igreja é fácil. O que não é fácil é descobrir os mistérios de Deus. Isso aí. Ah, mas como é que eu faço isso? Ele continua aqui, ó, tá? E ele fala dessa questão do desinteresse, irmãos. Ele cita aqui que talvez que é porque não seja pago, né? E talvez por não ser pago, não ser remunerado, às vezes a gente tem, né, um certo desleixo, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que a gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. Mas bom, irmãos, como é que a gente faz pra gente conseguir suprir isso aí, tá? A primeira coisa que ele cita aqui, creio eu aí que na página 17, no primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, a mente deve ser treinada e cheia da palavra de Deus, e a alma deve estar tomada pela presença do Espírito Santo. É isso mesmo? É? Me ajuda. Esse é página 17, né? Isso. É isso aí, meus irmãos. Então, para quem foi chamado, irmãos, para o ministério de ensino, ele tem que estar em contato direto. Olha aqui, presta atenção, isso aqui é muito forte. Com a palavra de Deus e em comunhão com o autor da palavra. Louvado seja Deus. Inclusive, irmãos, eu estava lendo, eu tenho um livro lá em casa que chama Patrística. O que é isso, irmão? Patrística, irmãos, é chamada a Era dos Pais da Igreja, que vai dos séculos 2 até o século 6. É chamada a Era da Patrística, tá? E, por exemplo, havia muitos mestres e doutores naquela época também. E um dos critérios que ele estabelecia para você ter, digamos assim, autonomia para ensinar a igreja, era que você, além de ser um excelente conhecedor da palavra, você tinha que ter comunhão com Deus, porque a sua comunhão com Deus reflete na maneira como você interpreta a palavra. Eu acho que eu mostrei para vocês, né, o vídeo do Ed René Clivitz. Meu Deus. No curso de missão eu mandei, vocês lembram? No grupo, quem assistiu? Que ele falando que aquela... É de René Clivitz, irmãos. Não estou falando de qualquer pregador não, tá? Mas é o que eu falo. Se falhar na comunhão com Deus, comece a enfiar os pés pelas mãos e falar asneira, irmão. Beleza? O que esse vídeo aí me faz lembrar? Eu não Ele fala ali que no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que quando Jesus fala ali da água que jorra para a vida eterna, Jesus estava falando da virilidade dele, do espermatozoide dele. O sangue de Jesus. Sério, irmãos? Falando isso. Esse daí é o mesmo que falou que a Bíblia tem que ser reescrita. O livro de Filemão não é alguma coisa. É, sobre o de Filemão eu não vi, mas ele falou que algumas coisas da Bíblia tem que ser readaptada, tem que ser reescrita. Irmãos, perdeu a comunhão com Deus. E quando você perde a comunhão com Deus, aí vem uns infelizes dizer que teologia esfria o crente. Se você perde a comunhão com Deus, afeta tudo. Afeta seus relacionamentos, afeta sua vida espiritual, afeta a maneira como você interpreta a palavra. Daqui a pouco será um pecado para você, já não é pecado mais, já pode fazer tudo. Porque você perdeu o contato.
Salmo 119, irmãos, versículo 18. Se vocês quiserem até anotar essa referência aí, é bom. Tá? Sabe o que diz lá? Olha a oração do salmista. Ele diz assim, Salmo 119, aliás, o Salmo 119, irmãos, é todinho dedicado à palavra. São 176 versículos dedicados à palavra. Vocês podem ver lá, todos eles. No versículo 18 do Salmo 119, ele diz assim: desvenda os meus olhos, ó Deus, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Que coisa linda, irmão. Que oração sincera. Todo crente tem que fazer uma oração dessa, Anderson, antes de estudar a palavra. Porque tem pessoas que às vezes estão cheias de si, começa a fazer interpretações espúrias, interpretações que não convêm. Isso é muito importante. Que coisa, que versículo bonito, né, irmãos? É muito lindo isso aí, né? Desvenda os meus olhos para que eu veja. Algumas traduções falam para que eu contemple, que é a mesma coisa, né? Para que eu... aqui está falando aqui, só voltando um pouquinho atrás, e isso será possível, a revelação da palavra, né? Uhum. Só será possível longos períodos de oração e aí, estudo da palavra de Deus. Exatamente. Desde eu comecei a ler um livro, e ele falava justamente ao contrário disso aqui, que você não precisa passar grandes tempos de oração e tal. Quando eu comecei a ler o livro, eu já falei, tem um negócio errado aqui, aí eu parei, né? Mas eu vejo que isso aqui é uma realidade. É realidade. Eu até falei uma vez para os meninos, né? Se você vai orar e não tem nada para falar com o Senhor, permaneça livre. Permaneça livre. Porque esse período de tempo com o Senhor vai contar muito na sua comunhão espiritual com Ele. Concordo plenamente. Se eu não me engano, foi o Leonard Ravenhill. Ele disse o seguinte: se você não está com vontade de orar, dobra o joelho até que a vontade venha. É porque você está na posição certa, que de joelho é melhor. Não dá vontade, dobra o joelho aí. Daqui a pouco começa a vir a vontade, alguma coisa. Mas é interessante isso aí. Então, é isso aqui, irmãos. Porque não é só ser estudioso da palavra, é importante. Mas não é, né? Não estará completo se não estiver regado com oração. Porque crendo nós, e de fato que o Espírito Santo é que o maior intérprete das Escrituras, uma vida de comunhão com Deus vai interferir diretamente na forma como você compreende a Bíblia. Aí, meus irmãos, para encerrar, a palavra escrita e falada. Tá? A mensagem estava guardada de forma escrita. Filipe desenvolveu-se mediante a palavra falada, e essa combinação salvou uma alma. Olha ali, o eunuco estava lendo, mas ele não estava entendendo não. Aí o Espírito Santo, olha o que é a comunhão do homem com Deus. O Espírito Santo fala para ele: encosta no carro. Tem mistério ali. Tipo assim, o Espírito Santo não fala, não, o Espírito Santo só mostra o próximo passo. Eu sempre falo isso. O Espírito Santo falou assim: vai lá no carro lá, que tem um eunuco lá que está lendo a Bíblia lá em Isaías, o Espírito Santo falou, ele só falou assim: encosta no carro aí. Ele encostou. Quando ele encostou, ele viu o homem lendo, o eunuco, né? Lendo lá o rolo do profeta Isaías. E ele lia naquela parte, né? Que ele foi levado como ovelha diante dos seus tosqueadores, sua vida foi tirada da terra, Lendo lá Isaías 53, que hoje nós sabemos que é 53, mas naquela época não era dividido em capítulos, não. Ele estava lendo nessa passagem específica, né? E aí, eunuco, claro, o Felipe, aproveitando a oportunidade, pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim: mas como eu vou entender se ninguém me explica? Porque a questão toda, irmãos, não é só mandar. É importante a gente falar para as pessoas ler a Bíblia, mas é importante que as pessoas tenham compreensão da Bíblia. Que tem gente que tem muita dificuldade, muita. Bíblia, muita dificuldade mesmo. Por isso que a igreja tem que fazer mesmo um programa de ensinamento da palavra. Por exemplo, irmãos, quando eu fiquei, quando eu congreguei lá em São Mateus, eu congregava numa congregação, o pastor ele me colocou à frente do departamento de ensino. Eu era tanto professor da escola dominical como também do culto de doutrina, tá? Eu era superintendente da escola dominical e coordenava ali o culto de doutrina. Por exemplo, no culto de doutrina, irmão, sabe o que a gente fazia? A gente fazia estudos de livros da Bíblia.
Era a terça da palavra. Tá? Era a terça-feira da palavra. Então, por exemplo, irmãos, durante esse mês nós vamos meditar em Filipenses. Aí nós ficamos o mês todinho só, por exemplo, Filipenses tem 4 capítulos. Na primeira semana, o capítulo 1 de Filipenses, na segunda semana, o capítulo 2, na terceira semana, o capítulo 3, na quarta semana, o capítulo 4. Durante um mês a gente via toda a carta aos Filipenses. E não se esgota, né, pastor? Não se esgota não. Isso não é a palavra de Deus nunca, né? Isso a gente fazia a leitura de todo o capítulo, depois a gente vinha. É muito legal, irmãos. Enfim, aí o Anuco falou, o profeta está falando de quem? Dele mesmo ou de alguém? O Anuco está com dificuldade lá. Ó. Esse texto aqui, o profeta Isaías aqui, ele está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Aí Filipe, a Bíblia diz que, começando por este texto, lhe anunciou a Jesus. Por quê? Porque o assunto central da Bíblia é Jesus. Não adianta você contar história, isso e aquilo, se a sua mensagem não conduziu as pessoas para Cristo, não teve ênfase não, porque a mensagem do Evangelho é conduzir as pessoas para Jesus, tá? Eu vou falar uma coisa aqui, meus irmãos, olha aqui, ó. Só compartilhar um parágrafo aqui. Eu acredito que está na página 17 aí, no antepenúltimo parágrafo, que diz assim, ó, consideremos, é isso mesmo? Consideremos a necessidade que você tem de desenvolver sua mente. Nos livros, sobretudo aqueles que explanam as Escrituras, podem ajudá-lo a desenvolver a mentalidade espiritual, a mais rica de todas as possessões. Irmãos, olha aqui, ó, um negócio legal aqui, ó. Quando você se depara com um texto bíblico, olha aqui, ó. Quando você se depara com um texto bíblico, 3 verbos são fundamentais. Esses 3 verbos aqui, ó. Regrinha de 3, tá? Ou seja, 3 verbos. Quais são os 3 verbos? Quando você se depara com qualquer texto bíblico, o primeiro verbo é ler. Ler. Vai lendo. Porque é lendo que vai começar a aparecer as dúvidas, as perguntas. Leia, 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 leia. Leia até, né, você tentar compreender o texto. Segundo, é interpretar. E o terceiro é explicar. Ou pode ser também aplicar. E se interpretar aí, pastor, ele é no âmbito de você interpretar o que está falando com você ou o que o autor quis dizer para o seu público? Esse primeiro que o senhor falou é aqui, ó, é a aplicação. Mas para haver uma correta aplicação, tem que haver uma correta interpretação. Se a interpretação não foi correta, a aplicação certamente será, né, será correta. Mas se a interpretação ela foi incorreta, a aplicação também vai ser incorreta. Tá? Então, esse interpretar aqui é interpretar o texto. O que o autor quis dizer? Para quem que ele escreveu? Em que época que ele escreveu? Tá? Por exemplo, teve um dia que o irmão jogou para mim, irmão, por isso que Paulo diz que bom é que o homem não tocasse de mulher. Foi Paulo que disse isso, irmão? Na Bíblia está amarrado. Não foi Paulo que disse isso não, irmão. Interpreta o texto. O capítulo começa assim, ó. No tocante às perguntas que vocês me fizeram, bom seria que homem não tocasse em mulher, eu, porém, vos digo que por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher, cada um tem o seu marido. Foi o povo de Corinto que levantou isso aí, ó. Que bom seria que homem não tocasse em mulher. E Paulo responde aí, mas não foi Paulo que disse isso. É só você analisar o texto que você vai ver que não foi Paulo que disse. Tá, irmãos? Então, às vezes a gente, por uma leitura superficial, por isso que o primeiro verbo é ler, e aí automaticamente vai vir uma interpretação meio espúria, que não é o que o texto quer dizer, tá? E, certamente, né? Igual a irmã, né? Leu lá não removais os limites antigos. Irmãos, os antigos tinham limite. Então hoje o povo está sem limite. Irmãos, o texto fala de demarcação de terreno.
Né? Né? Porque colocava cerca, né? Então, assim, tem que fazer uma correta interpretação, tá? Tem que fazer uma correta interpretação. A Bíblia, meus irmãos, é uma literatura. E uma literatura, como tem regras. Tem regras. Tem gente, irmãos, que a leitura dele é tão superficial que nem ele entende que ele atropela a ponta, ele atropela a vírgula, ele atropela a exclamação, ele atropela a interrogação. Que a língua portuguesa é um pouquinho complicada mesmo, né? Assim, não é fácil não, dizer que é fácil. Por exemplo, uma frase que é uma pergunta em espanhol, vou dar só um exemplo. Lá no começo da frase já vem um ponto de interrogação assim. Né? Aí, então você já sabe que é uma pergunta. Agora no português não. Às vezes tem uma frase todo tamanho, lá no final tem um... A exclamação no final é uma pergunta. Por isso que é bom você treinar o texto. Vai lendo, até você compreender, irmão. Porque senão você comete essas gafes aí de dizer que Paulo disse que bom seria que o homem não tocasse mulher. Não foi Paulo que disse isso, não. Né? Aí associa, porque ele não teve mulher. Não, o fato dele não ter tido mulher não significa que ele disse que bom seria que o homem não tocasse mulher. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então assim, ler, interpretar corretamente, tá, irmãos? Inclusive nós temos um módulo aqui no nosso curso, tá? Deixa eu ver se é nesse ou se é no segundo. Não, é no segundo. Que nós vamos falar sobre hermenêutica e homilética, tá? Nós vamos falar sobre hermenêutica e homilética, tá? Ou seja, regras de interpretação da Bíblia. Então é isso aí, ó. Ler, interpretar, explicar e aplicar. E nunca se esquecendo, irmãos, da oração. Volto a citar, Salmo 119, versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Quando você tem comunhão com o Senhor, o Espírito Santo é que nós chamamos de iluminação do Espírito. O que é a iluminação? Ele te traz a compreensão do texto, tá? Por isso que é importante o contato. Tem hora que você vai ler certas coisas. Por exemplo, irmãos, logo no começo, quando eu comecei a ler a Bíblia, vou dar um testemunho rápido para vocês. Romanos 7 era um dos textos que mais me indagava. Eu não falava com ninguém, não. Até porque, irmãos, pelo fato da gente ensinar, as pessoas acham que a gente sabe de tudo. Não, irmãos, nós temos dúvidas ainda às vezes. Mas quem crê no Senhor não será confundido no que tange a sua salvação. Quanto à minha salvação, eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus é o meu Salvador, tá? Agora, por exemplo, quando Paulo falava assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E se eu faço, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É meio complicado esse negócio aí, irmão. E uma vez, eu fiz um propósito com Deus. Eu fiquei um tempo orando. E, claro, eu li alguns comentários, mas orando, Senhor, me dá uma compreensão clara do que Paulo quis dizer ali em Romanos 7. Irmãos. E assim, só para resumir para os irmãos, o que Paulo descreve, irmãos, em Romanos 7, é a batalha que todo cristão tem. Da carne com o espírito. Todo. Ele pode ter 1 ano de crente, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 30 anos. Todos nós temos essa batalha, essa guerra interior. Mas por outro lado, olha o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, irmãos. Travar essa batalha talvez seja a maior evidência de que o Espírito Santo está em nós. Porque se o Espírito Santo está em nós, a gente se entrega, irmão. Pinto 7, rabisco 8. É verdade. Mas é. Agora, se você luta, aleluia, contra um pecado, se você tem temor, se você tem entendimento que aquilo é uma evidência de que o Espírito Santo está operando no seu coração. E glória a Deus por isso. Por isso que Paulo termina o capítulo dizendo, graças te dou, graças dou a Jesus Cristo. Enfim, irmãos, qual é o meu conselho? Leia, busque a correta interpretação. Se preciso for, compre alguns materiais que vai te ajudar, comentários bíblicos, Bíblia de estudo. Depois, se os irmãos quiserem algumas recomendações de Bíblia de estudo, estão aqui para os irmãos, entendeu? Aplicativos, igual eu recomendei para vocês, o Rota 66, que te ajuda na compreensão de muitos textos bíblicos, mas nunca se esqueça do incremento principal. Aleluia. Está aos pés de Jesus.
para que a iluminação do Espírito venha e nos dê compreensão. Porque tem gente que às vezes é assim, não, mas fulano de tal falou, mas você examinou? Você conferiu? Você testificou ali? Você foi um crente bereano? O que é o crente bereano, irmão? Atos 17, 10 e 11, que diz que enquanto... E olha que era Paulo que estava pregando, hein? Paulo pregava e os crentes de Bereia conferiam se nas escrituras se era assim mesmo. Aí quem dera se os crentes fossem assim hoje. Não eram enganados, porque eu vejo às vezes, irmão, pessoas seduzidas por tanta baboseira, irmão, tanta falácia, tá? Mas nós precisamos estar focados nas escrituras sagradas. Aqueles que se orgulham daquilo que Deus revelou não devem desprezar que Deus tiver revelado também a outros, quer isso seja de maneira verbal ou de maneira escrita. Irmãos, olha aqui, tem pessoas que às vezes ele tem muito conhecimento, mas às vezes ele não compartilha esse conhecimento. Por outro lado, tem pessoas que às vezes é soberba. Ela acha que Deus tem que revelar só para ela. Não, irmãos, Deus revela para quem Ele quer. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos teus pequeninos, plural. Aleluia. Uma pessoa às vezes mais simples, Deus usa assim e revela para ela. Deus revela até para quem é analfabeto, que não consegue nem ler a Bíblia. Ele revela, imagina. Irmãos, Ele faz o que Ele quer. Não podemos desprezar, irmãos. Não podemos desprezar e achar que nós somos melhor, maior do que ninguém. Que o orgulho não se apodere do nosso coração. E o conhecimento, irmãos, ele não pode ser retido. Ele deve ser compartilhado. Eu vou terminar aqui. Eu até citei essa frase aqui para os irmãos aqui no final da primeira parte da aula. Uma frase de um monge chamado Leonard de Clairvaux, ou de Clairvaux, né? Era um monge francês, tá? Ele dizia o seguinte, olha que frase linda. Ó, ele diz assim, ó, o conhecimento pelo conhecimento, não vou nem colocar tudo não, tá? É inutilidade. O conhecimento para se tornar conhecido é vaidade. Agora, o conhecimento para ser compartilhado, vou colocar até abreviado compartilhado, é caridade. Ou seja, só para rimar, tá? Caridade quer dizer amor, um ato de amor. O conhecimento pelo conhecimento é inutilidade. E que adianta você só conhecer por conhecer e não fazer nada, não compartilhar? Mas o conhecimento para se tornar conhecido é vaidade. E o conhecimento para ser compartilhado é caridade. Quem escreveu essa frase foi o Leonardo de Clairvaux. Bonito, né? Muito interessante. Tem pessoas que às vezes, conhecimento pelo conhecimento, não compartilha com ninguém. Intimidade, inútil. Conhecimento para se tornar conhecido, para dizer que é melhor do que os outros olharem e ficar assim impressionados, não. É vaidade. Agora, quando você conhece para poder compartilhar com as pessoas, aí sim é um ato de amor, de caridade. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor?